When I was a young boy, Quando eu era menino, um de nossos vizinhos tinha um rebanho de vacas leiteiras. Uma de suas vacas morreu, deixando um bezerro que ele deu para mim. Tomei conta do bezerro, dei-lhe de comer e o criei. O dia que meu pai o levou para o curral onde fica o gado para ser vendido, foi um misto de emoções para mim. Cresci apegado ao meu bezerro, mas ainda assim estava ansioso para receber as recompensas do meu trabalho. Meu pedido era de que eu recebesse o dinheiro da venda do bezerro em moedas de prata. Lembro-me de meu pai chegar em casa à noite e colocar $20 em moedas prateadas nas minhas mãos. O dinheiro era difícil de se ganhar, e eu achei que tinha todo o dinheiro do mundo. Contei-o, admirei e poli cada moeda cuidadosamente. Quando chegou o domingo, com relutância, coloquei no bolso 2 das minhas reluzentes moedas para pagar o dízimo. Apesar de ter sido difícil entregar minhas preciosas moedas de prata ao bispo, ainda me lembro como me senti bem sendo obediente ao Senhor por pagar o dízimo. Depois da escola dominical, minha mãe estava esperando por mim no bispado. Ela disse então, seu avô sempre disse a nós, seus filhos, que se pagássemos o dízimo honesta e fielmente, o Senhor nos abençoaria, e este seria o melhor investimento que poderíamos fazer na vida. Meu avô compreendia que há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus, antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual essa lei se baseia. O dízimo é um mandamento de Deus, e quando obedecemos à sua lei, Ele está obrigado a nos abençoar. Mesmo tendo somente 7 anos de idade, isso eu conseguia compreender. Nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, ao falar sobre as leis de Deus, declarou: se as violarmos, as consequências serão duradouras. Se as obedecermos, colheremos alegria eterna. Vocês devem lembrar-se de que Israel foi castigada por roubar a Deus. E o povo perguntou, em que te roubamos? A resposta foi, nos dízimos e nas ofertas. E depois os israelitas receberam a promessa de que se obedecessem à lei do dízimo, seriam merecedores das bênçãos de Deus. O Senhor disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. O Senhor pediu a Israel que o provasse, que o testasse, que tivessem fé nele, para que ele pudesse cumprir a promessa que fizera. Esse mesmo mandamento e promessa estão em vigor hoje. Quando guardamos a lei do dízimo, a promessa do Senhor não falha. Receberemos bênçãos, tanto materiais como espirituais, de acordo com a sabedoria e o tempo do Senhor. Minha esposa Joan e eu tivemos o privilégio de viver em várias partes do mundo, entre pessoas que confiam diariamente no Senhor para suprir suas necessidades básicas mais essenciais. Aqueles que exercem fé para pagar o dízimo testificam que as janelas dos céus são abertas para eles. Lembro-me que, nas Filipinas, um pai fiel contou que pagou seu parco dízimo ao bispo num domingo e levou os filhos para casa depois da igreja, plenamente consciente de que não havia nada para comerem quando chegassem. No caminho, uma enorme fruta-pão caiu de uma árvore bem na frente deles. Ele imediatamente olhou para cima e agradeceu a Deus por ter aberto as janelas do céu e ter mandado fruta-pão para alimentar seus filhos. Vivemos em uma época de dificuldades econômicas. Contudo, se olharmos para o passado, veremos que os ciclos são recorrentes.
Já ocorreram e continuarão a ocorrer épocas de relativa prosperidade e épocas de incerteza financeira. Entretanto, a despeito da circunstância em que nos encontremos, se primeiro pagarmos nossa obrigação ao Senhor e depois usarmos de sabedoria e bom senso, Ele nos ajudará a administrar os recursos que nos dá. O presidente Heber J. Grant declarou: desejo dizer-lhes que se forem honestos com o Senhor e pagarem o dízimo e guardarem seus mandamentos, Ele não só vai abençoá-los com luz e inspiração do seu Santo Espírito, mas vocês também serão abençoados financeiramente. Conseguirão saldar suas dívidas, e o Senhor lhes concederá bênçãos materiais em grande abundância. Em 1936, no auge da Grande Depressão nos Estados Unidos, quando as pessoas lutavam para suprir suas necessidades com o mínimo de dinheiro, o elder John A. Whitsoe admoestou os santos a pagarem o dízimo, por causa das bênçãos espirituais que iriam receber. Ele disse: a obediência à lei do dízimo traz uma satisfação profunda que não pode ser conquistada de qualquer outra forma. Os princípios da verdade tornam-se mais claros. A oração fica mais fácil. A sensibilidade espiritual se acentua. E o homem se torna mais semelhante ao seu Pai Celestial. Uma mãe na África Ocidental compartilhou seu testemunho sobre o dízimo. Ela era comerciante no mercado. Todos os dias ela ia para casa, separava o dízimo e o guardava num lugar especial. Então, todos os domingos, ela entregava o dízimo fielmente ao bispo. Ela nos contou como seu negócio cresceu e como a sua família foi abençoada com saúde, força e comida suficiente em sua mesa. Depois, com lágrimas nos olhos, ela disse: mas a maior de todas as bênçãos é a de que meus filhos amam o Senhor e somos uma família eterna. Essa humilde mãe compreendia que uma das maiores bênçãos de ser dizimista integral é o privilégio de entrar na casa do Senhor e participar das ordenanças sagradas que permitem que as famílias fiquem unidas para sempre. Ao pagarmos fielmente o dízimo, o Senhor vai realmente abrir as janelas do céu e derramar sobre nós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Quero que cada um de vocês, especialmente os meus filhos e netos, saibam que eu sei, como meu avô sabia, que se sempre pagarem o dízimo honestamente, o Senhor os abençoará. Será o melhor investimento que vocês farão na vida. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.